Boa, galera. Sejam todos bem-vindos para mais um Levi Talks, esse podcast que a gente traz a galera de tecnologia para conversar um pouquinho. Lembrando que a gente traz uma galera importante, normalmente daqui de Salvador, e hoje estamos aqui com um grande empresário e gestor da área de tecnologia, Moisés. Seja bem-vindo. Obrigado, Levi. Vamos tocar. Show. Moisés, conta um pouquinho para a galera o que você faz, qual é seu trabalho hoje, e qual é o seu envolvimento com a área de tecnologia. Bom, hoje eu lidero uma equipe de desenvolvimento da Consist. Nós produzimos um produto chamado XTR. É um produto que envolve um lago de dados muito grande e também tem aplicações para uso no lado estratégico das empresas. Okay? Maravilha. Como é que você começou na área de tecnologias, Moisés? Você já tem muito tempo que trabalha, sempre trabalhou com tecnologia? Como é que foi esse processo para você? Isso aqui é interessante, Levi. Eu fazia nível médio na Escola Técnica Federal da Bahia. Sim. E naquela época, como eu sou um dinossauro, naquela época a Escola Técnica Federal da Bahia trabalhava basicamente com relés, transistores Sim. e coisas desse tipo. E eu me encantei com circuitos digitais que não tinha nada disso por lá. Quando eu comecei a estudar circuitos digitais, com a ajuda de amigos, eu fui descobrindo coisas. Eu, como te falei um pouco, comecei a descobrir que eu precisava de buscar circuitos digitais que não tinha no Brasil. Sim. E fui comprar essas coisas nos Estados Unidos, tudo com a ajuda de amigos. Quando eu estava no hospital, uma vez o médico disse: mais vale um amigo na praça que dinheiro na caixa. Verdade. Isso é a grande verdade. E depois, com esses estudos de coisas digitais, eu me tornei uma mosca branca, alguém na Bahia, Sim. no Brasil, Sim. que entendia de telefonia, que era Sim. o curso que eu fazia na escola técnica, e entendia Circuitos de digitais. circuitos digitais. E, como tudo no mundo, quando você está no momento certo, na hora certa, Sim. as coisas acontecem. Sim. Então, a Telebrás estava pretendendo mudar as centrais telefônicas das centrais analógicas, que era feita com relés, para centrais digitais. Só que a Telebrás tinha tomado um tombo muito grande na compra das centrais analógicas. Sim. No início, os vendedores vendiam coisas que jamais seriam usadas no Brasil. Então a Telebrás pagava por isso e depois implantava e ficava aquele elefante branco lá que não tinha. Então eles disseram: nós precisamos dominar a tecnologia antes de partir para as compras ou para a fabricação. E por isso eu fui parar na Telebahia. Na Telebahia me montaram um laboratório para que eu montasse uma equipe de tecnologia digital. Montei uma pequena equipe lá, peguei engenheiros que estavam em outras atividades e a gente começou a trabalhar com tecnologia digital. Nessa época, ainda na Telebahia, outra coincidência, começaram as fabricações de microcomputadores no Brasil. Até então, você não tinha acesso a computador? Não tinha computador? Não tinha... Não. O computador tinha o que eu fabriquei com um Z80, um Zilog 80 que eu fabriquei com o protoboard. Certo? E que a entrada de dados era através de chavinhas, clique, chavinhas, clique. Tá? E aí a Telebrás resolveu incentivar o uso de tecnologia nas teles, né? Telebahia, Telemin. E eles resolveram fazer um programa de incentivo para as pessoas adquirirem microcomputadores. Sim. Primeira etapa desse programa era escolher quem seria o fornecedor desses microcomputadores. Então foi feita uma licitação grande no Brasil todo e me envolveram nisso para que eu ajudasse a definir quem seriam os ganhadores. E quando essa licitação ocorreu, eles financiavam
os microcomputadores para os empregados, e eu tive acesso ao meu primeiro microcomputador. Esse microcomputador eu usei praticamente para o trabalho da Telebahia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Eu trabalhava com projetos de centrais telefônicas, que era uma repetição interminável da mesma coisa, e eu comecei a fazê-los através do microcomputador. Com isso, a própria Telebahia resolveu comprar microcomputadores idênticos e colocar no departamento para que nós usássemos. Nós passamos a fazer projetos que demoravam às vezes um mês para ser feito, passou a ser feito em 2, 3 dias. Nossa. E esses 2, 3 dias eram em função da impressão, que eram impressoras matriciais. Né? E tudo isso me levou o laboratório que eu disse que eu criei, nós temos uma coisa parecida, que nós lidamos com o hardware e com o software, né? Exatamente. Então, o laboratório que eu criei, a gente via que a telefonia era muito cara para chegar até a população mais pobre. Sim. Então, nós fizemos um projeto chamado CTAS, Central Telefônica Automática Simplificada, onde eu coloquei um microprocessador para fazer a parte da inteligência da central telefônica, e usávamos um PABX dos mais baratos que os fabricantes ofereciam, mas com esse computador ele passava a ser uma central telefônica completa. Sim. Então a gente podia pegar uma pequena central como essa, ela não tinha muitas linhas, 30 linhas, 40 linhas, a gente colocava elas em condomínios prediais. Nossa. Ou cidades muito pequenas. Sim. Isso também chamou a atenção da Telebrás, esse projeto. Nossa, a Telebrás encampou esse projeto, resolveu que a indústria nacional deveria fazer as centrais. Caramba. E vender no Brasil todo para as telas. Sim. Mais uma vez eu fui chamado para a indústria, como você. Eu fui para a indústria para mostrar para pessoas os projetos, ouvir deles o que é que eles tinham É diferente você fazer as coisas uma a uma e fazer industrialmente. Sim. Então, eles mostravam as dificuldades e a gente ia fazer. Passamos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, em indústrias, adaptando o método produtivo de cada uma. Cada uma dessas indústrias passou a produzir a sua própria central telefônica. Sim. E isso passou a fazer parte do cesta de compras das telas para trazer a telefonia mais fácil, né? Sim. Mais tarde surgiu essa coisa da migração para centrais totalmente digitais. Era uma coisa que eu nem imaginava que existia. Gente, era impressionante. Era dizer assim, você não vai ter uma pessoa conversando com outra. Sim. Você vai dividir a conversa em vários pedacinhos. Nossa. E no mesmo fio você vai passar 900 pessoas conversando ao mesmo tempo. Então, a gente chamava isso de divisão no tempo, né? Das conversas. E essa tecnologia existia no mundo. Eles estavam começando a fazer isso. Sim. E o Brasil não queria ficar para trás. A Telebrás tinha um centro de pesquisa em Campinas. E, mais uma vez, por esse histórico, né? A Telebrás me diz, mas aí você tem que largar tudo que você tem e ir para Campinas. Caramba. É interessante você ter que fazer essas coisas. Eu já era casado, já tinha filhos e minha esposa não podia... Você morava aqui em Salvador? Morava em Salvador. Minha esposa não podia ir para Campinas por causa do emprego dela, que ela poderia perder a vida profissional dela. Nós nos dividimos, eu de 15 em 15 dias vinha para aqui, para Salvador, virei gente conhecida das tripulações dos aviões. Eu fazia Viracopos, São Paulo, Salvador, a vida toda. Correria. Foram 2 anos e meio, assim. Nossa. E lá a gente fazia projetos. A ideia não era nós fabricarmos centrais telefônicas digitais. A ideia era a gente conhecer a tecnologia de ponta a ponta e fazer algumas coisas periféricas usando essa tecnologia. E fizemos, mas chegamos até um projeto chamado Trópico, que era
uma central telefônica completa, feita com tecnologia, totalmente com tecnologia nacional. O centro de pesquisa é uma coisa maravilhosa, porque tinha gente de todo o Brasil e gente de todo o mundo. Então nós tínhamos lá ingleses, argentinos, e naquela época, eu estou falando ingleses argentinos, porque foi na época da Guerra das Malvinas. Nossa! Então, nós sentávamos às vezes, para discutir a guerra, para saber que tecnologia as pessoas estavam usando, tal do Mixel Exocet, umas coisas lá que estava acontecendo. E tinha um grupamento lá. Sim, Lívia, é interessante que o meu gestor lá, o chefe de grupamento era Drummond, ele era baiano. Coisa boa, muito bom. E o CEO, eu não me lembro qual era o cargo que era, também era baiano. Muito legal. Nós não estamos tão mal na fita em tecnologia, assim não, né? Então, nós... Nessa época, você tinha alguma carreira acadêmica? Você fez na o verdade, técnico? eu estava fazendo a engenharia civil. Você estava fazendo engenharia civil, não? Não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Inclusive, antes de vir para Campinas, eu tive uma proposta indecente que foi da Universidade Federal da Bahia. Ela também tinha um curso de iniciação à ciência da computação, mas não tinha um curso de eletrônica digital. E esse era um grande vazio que tinha na ementa, e eles me pediram para ser uma espécie de professor, eu não me lembro, tinha um nome escroto. Adjunto, algum professor convidado. Professor leigo, que é uma coisa parecida com isso, assim, né? Que é o professor que não é formado, ainda não é formado, mas que tem uma especialidade num determinado segmento. E eu ministrei muitas aulas lá, mais para o corpo docente do que para os... Mas também tinha aulas para alunos. Também ensinei na escola técnica. Legal. Passei algum tempo ensinando na escola técnica. Eu não sei como é que a gente aguenta essas coisas, gente, só com a juventude mesmo. Um cabra dá aula em dois lugares diferentes, fazer curso, trabalhar numa empresa com horário fixo, era uma loucura. E ainda estudava. Nossa, Deus, correria. Quando a pessoa me diz hoje, um funcionário meu, tá difícil, eu tenho que estudar e trabalhar, eu digo, ele não sabe o que é difícil, amigo. Aí, voltando ainda em Campinas, meu sócio Marcos nós tínhamos nos conhecido na Telebahia, durante a Telebahia, ele era estagiário lá, e ele conseguiu uma bolsa de estudo para estudar banco de dados em Nova York. Nossa, que bom. E ele foi para lá, e a gente, naquela época, a gente se comunicava por carta. Meu sócio é bem excêntrico. E uma das coisas que ele fez foi mandar uma carta para mim rasgada no meio, só a metade da Muito bom. E essa carta eu só conseguiria ler se eu encontrasse uma pessoa que tinha recebido a outra metade. Muito bom. Então, eu fui conhecer essa pessoa me ajudou muito também, nós ficamos muito amigos. Uma das coisas boas que Marcos promoveu foi essa união. E quando o Marcos estava por lá, ele disse assim, nós vamos montar uma empresa quando eu voltar. E eu ficava pensando, porque eu trabalhava numa estatal, eu tinha um emprego que pagava muito bem em relação ao mercado. Na época significava muito mais do que hoje, né? Então, assim, em ponto de estabilidade e tudo mais, carreira... aposentadoria integral, tudo isso era plano de saúde de graça, alimentação, era muita vantagem. A Marcos disse, nós vamos montar a empresa. Aí quando ele voltou dos Estados Unidos, eu digo, vamos montar e... Caramba! Saí do sistema Telebrás, montamos a Consiste. Aí, nesse momento, você voltou para Salvador. Você Voltei já estava direto em Salvador.
Na verdade, eu já tinha voltado Já tinha voltado antes. para Terebahia. Sim. Tá? Saí de Campinas, voltei para Terebahia. Aí montamos a Consiste. Nesse momento você já estava, já tinha terminado a universidade e estava... Não, estava com a matrícula trancada, Sim. né? Eu estava tentando a transferência para Campinas, não conseguia. Ainda não tinha terminado, tá? Sim. Depois fizemos, que montamos a Consiste, aí Sempre foi uma empresa de tecnologia, assim, sempre foi o foco principal, sempre foi sempre tecnologia. foi isso. A ideia foi, Marcos trouxe debaixo do braço 2 PCs, que eram as máquinas mais modernas Sim, de computação pessoal naquela época, né? sim, Nós, com esses 2 PCs, nós fazíamos programas especializados, né? sim, Começamos a fazer um programa para um birô de contabilidade, sim. depois fizemos um programa para controlar gado de raça, uma coisa estúpida que naquela época Pô, eu legal. imaginei que o cara ia controlar gado de raça. Sim. Ele devia ter o quê? Quanto você imagina? Quantas cabeças você imagina que um cara tem gado de raça com um pedigree? Não sei, 100, 200? Isso é o que eu imaginava. Quando o cara foi cadastrar, ele tinha 2.500 cabeças. Nossa! Aí foi o nosso problema, como é que arranja disquetes Nossa, para gravar Deus! essas bases Tanta de coisa, dados sim. dele. E acabamos tendo que botar disco rígidos, né? HD, na máquina, essa Nossa! história do HD. Você vê que é velho, né? Era com disquete, depois com HD. Aí surgiu um negócio chamado Lotus 123. Sim. Nós nos especializamos nisso, Bom. na Consiste, e passamos a mostrar para as empresas de engenharia que eles poderiam usar aquilo. Sim. E aí começamos a vender consultoria para essas empresas de engenharia, principalmente, mas outros segmentos também. Sim. Fazíamos planejamentos, porque naquela época todas as empresas diziam assim, como com a IA hoje. Sim. Todo mundo diz, se eu não aprender IA, eu estou fora do mercado, né? Mais ou menos isso, Sim, né? sim, sim. E as empresas, naquela época, diziam, se a gente não entrar na microinformática, a gente está fora do mercado. Sim. Só que muita gente fazia muita bobagem. Uhum. Né? Investimentos que não adiantavam nada e tal. Então a gente viu que isso era necessário e começamos a fazer planejamentos para as empresas. Uhum. Nós fazíamos uma coisa naquela época que chamava Plano Diretor de Informática, PDI. Sim, sim. Né? Legal. E fomos melhorando esse tipo de abordagem, chegamos em grandes organizações, tivemos uma ocorrência que chamou a atenção para nós, que foi uma empresa grande aqui vou deixar de fora os Sim, nomes, tudo tá? bem, Que tranquilo. resolveu meter o pé na jaca Sim, e comprar microcomputador e abandonar os mini computadores que eles tinham. sim, Os computadores não eram nem mini, né? Os computadores IBM, que tinham um custo absurdo. sim. Eles resolveram trocar de uma vez por todas e isso deu um problema muito sério. Nossa. Então, isso nos ajudou, porque eles nos contrataram para ver o que fazia. Sim. Nós conseguimos ajudar a fazer a recuperação. Naturalmente, reativamos os computadores de grande porte e fizemos um plano de migração mais passo a passo. Isso nos deu muita visibilidade como empresa de consultoria. Bom. E nós vimos que a nossa vocação era mais para esse tipo de serviço, Sim. consultoria, do que desenvolver Sim. código. Tá? Então, passamos ao invés de oferecer desenvolvimento, oferecer produtos prontos, Sim. representar produtos. Então, passamos a representar uma empresa de Minas Gerais chamada RM Sistemas. Ela desenvolvia pequenos programas como folha de pagamento, contabilidade para PC,
Mas, com o passar do tempo, eles foram integrando essas ferramentas. Nós éramos representantes da Microsoft, nós éramos representantes da Rede Novell, que, não sei, o caminho não é tão liso como as pessoas Sim. pensam, né? Rede era uma coisa separada do sistema Aham. operacional, né? Então, nós nos especializamos, fizemos vários... Eu me certifiquei como coisa de produto Microsoft, não me lembro bem o título agora. Sim. Me especializei como especialista Novell, Sim. que era a rede daquela época. E fizemos outras pessoas especialistas também dentro da empresa. E aí descobrimos um produto chamado Lotus Notes. Sim. Tá? E com esse produto Lotus Notes, nós passamos a implementar isso nas empresas para as quais a gente dava consultoria. Sim. E nós descobrimos que esse produto Lotus Notes nos ajudava muito numa parte que o ERP, que Sim. os sistemas tradicionais, que os sistemas que existiam naquela época foram feitos pensando no fisco, Sim. em satisfazer a parte legal das empresas. Sim. E a gente não tinha nada para a área estratégica, para a área de controladoria da empresa. Eu tenho processos que ocorrem na minha empresa e que não tem registro nenhum na informática. Sim. Nós aí começamos a usar o Lotus Notes para essa finalidade e foi aí que começou a nascer o XTR. Tá? Bacana. A ideia de que grande parte da informação das empresas não se referem a faturamento, controle de estoque, Sim. controle de produção. Grande parte recebe a estratégia de negócio, planejamento e etc. E fizemos um sistema para tratar das estratégias da empresa. Né? Então, desculpe, começamos esse desenvolvimento em Lotus Notes. Sim. Acho que é aí que você Que eu entrei. que você entra, né? E conhece esse produto. Sim, sim, sim. Né? Aí passamos um bom tempo meio escravos dessa tecnologia. Sim. E um dia eu disse basta. Digo, não é possível, a gente... Tudo que quer fazer tem disponível no mercado, mas Sim. não é compatível com o Lotus Notes. Então nós começamos um processo desafiador de migrar tudo que a gente Sim. tinha em Lotus Notes para uma plataforma aberta. Uhum. Tá? Isso foi um desafio muito grande de gestão. Primeiro desafio, que tecnologia usar? No meio de tanta No linguagem, meio de tanta tanta. linguagem, Nossa Senhora. Imagina. Então, quem que vai nos ajudar a dizer por onde ir? Eu sei que no Brasil só se falava de... Como é o nome, meu Deus, hoje nem se fala mais. Que é Delphi, C++, Pascal, não. Não, é uma coisa mais moderna, mas Python, também... C Sharp, Não, o Java, Python não foi... Não, poxa, PHP. PHP, sim, PHP. PHP, Muito aqui... usado em RP e CRM e tal. Só se falava aqui em PHP. E eu não via, Aplicação web. eu não via com muita simpatia. Uhum. Tá? Não sei por quê. Sim, sim, E sim. quando eu peguei um gráfico de uma empresa mostrando mundialmente o uso de tecnologias, que mostrava o PHP Sim, descendo a curva sim. e tecnologias E como outras tecnologias surgindo. subindo, Sim, nós resolvemos apostar no Java, sim, como pela longevidade que o Java já sim, tinha e, sim, né, como retaguarda. E no front, nós vimos uma Google com um poder imenso, sim, resolvemos apostar no Angular sim. como front. Uhum. Mas, devido à experiência com o Lotus Notes, nós dizemos assim, nada é proibido. Boa. Se alguém quiser dizer aqui, ó, essa linguagem é melhor para essa parte do front, aquela outra é Sim, melhor para... Nós vamos nos virar sim, para gerir esse ambiente heterodoxo, sim. mas não vamos ficar amarrados, Refém, sim. refém das linguagens.
Então aí priorizamos o Angular, priorizamos o Java. Sim. Depois, mais tarde, ficou evidente que o Python tinha muita vantagem para o que nós fazemos na obtenção de dados. Sim. Veja que uma das partes mais sensíveis do XTR é a manutenção do lago de dados. Sim. São bases de muitas origens, cada uma num formato diferente, cada hora a origem muda o formato por algum motivo. Então, a gente precisava de uma linguagem mais ágil na transformação desses dados. Sim. E daí fica bem claro que o Python hoje é quem tem mais bibliotecas, é quem tem mais suporte. Comunidade Python, a maioria dos eventos grandes de Python sempre tem uma galera muito forte da área de dados. Então, assim, dos eventos que eu vou, normalmente, realmente Python domina a área de dados de uma forma muito absoluta. A simplicidade que você tem, você não tem a robustez de um Java. Exato. Sistemas enterprise, né, mais corporativos, realmente o Java ele é excepcional para isso. Então a gente... Conseguiram pegar o melhor de cada tecnologia. A gente usou em camadas, né? Olha só, eu pego o dado cru, submeto ao Python, pego o dado saída do Python, submeto ao Java, crio a minha estrutura. Então, hoje está assim, pode mudar, nada, como eu lhe disse, nossa filosofia hoje é nada é proibido. Sim. Né? Apareceu uma sugestão nova. Claro que isso não pode ser levianamente, mas a gente vai testar com um menor produto viável ali. Sim. E vamos colocar a tecnologia na nossa cesta, contanto que isso nos ajude. Tá? Isso. Aí a gente chegou da história de lata até o estado que nós estamos hoje. Né? E disso vão 40 anos. É o que eu ia perguntar. Você tem quantos anos de empresário, assim como empresário e gestor de tecnologia? Tem 40 anos. 40 anos. Eu saí, já faz 40 anos que nós fundamos a Consciente. Exato, é isso. Que antes eu já trabalhava com tecnologia antes. Já trabalhava com tecnologia antes, né? Então, a Consciente foi fundada em 85. Nós estamos em 2026, já são 40 anos esse ano. Nós estamos no 41, né? Lá no final do ano, mas... Imagino. Você deve ter visto muita tecnologia aí, o mercado de tecnologia, principalmente desenvolvimento de software. Você deve ter acompanhado o início ali, o surgimento de muita tecnologia. Teve muita hype durante esse período aí, principalmente no período da pandemia, hype de JavaScript, de outras tecnologias e linguagens. E agora o hype o hype da IA. E não tem nada melhor do que isso, viu? Hoje vocês trabalham com IA? Como é que é? A gente ia deixar para o final, mas vamos falar um pouquinho rapidamente só sobre como é que foi para vocês esse lance. Eu acho que surgiu numa sequência, né? Veio a pandemia, aí veio o trabalho remoto, veio uma leva de mudanças muito grande, né? Da pandemia para cá. Como é que vocês lidaram com isso, com essa turbulência no mercado de tecnologia? Como é que foi para vocês? Olha, o susto com a pandemia foi imenso. E eu diria que proporcionalmente o susto com a IA foi bem próximo do susto com a pandemia. Tá? Na tecnologia eu só aprendi uma coisa. Eu acho que foi Sócrates, não lembro quem falou que só sei que nada sei. Exatamente. Na tecnologia, as pessoas me dizem assim, o médico tem que aprender muita coisa. Eu concordo. Sim. Agora, o médico não é como a tecnologia. Porque a tecnologia, você dorme com uma coisa, no outro dia ela já está superada por outra. Completamente diferente, exatamente. Então, essa área sempre foi assim, isso é bom. E quando a gente pensava que não tinha mais para onde ir, porque a gente não precisava nem mais trocar de máquina, as máquinas duravam muito mais tempo e tal. Né? Quando a gente pensava que estava estabilizando, aí surge a união das máquinas. As máquinas se unem e aparece uma coisa chamada IA, que, para minha surpresa, eu fui descobrir que tem mais de 50 anos. Já tem 50 anos. Sim. Né? Eu estudei na UFBA na época
Estudei em 2010, eu tive disciplina de inteligência artificial. Então, assim, tem muito mais tempo, né? IA. Eu fui... Meu sócio teve uma dificuldade muito grande, ele é muito da tecnologia da lógica, do banco de dados, do if, then, else, e ele teve muita dificuldade, quando eu falo Marcos Vinícius, né? Porque o Jorge Ramalho, ele é da área de matemática, então ele é muito afeito à matemática, ele adorou o conceito de IA, porque é totalmente estatístico. Exato, exatamente, totalmente estatístico. E aí eu fui dizer, poxa, como é que eu vou mostrar para as pessoas como é, por que a IA não armazena dados? Sim. Porque, né, tinha que mostrar para meus sócios por que ela não armazena dados, como é que ela faz a inferência do que ela vai falar, do que ela vai responder, sem ter dados. E aí eu fui procurar algum experimento na internet, bem simples, que mostrasse como é que um neurônio digital funciona e tal. E aí eu encontrei uma maquininha que um cara fez com potenciômetros digitais, rotativos, assim, que ele ia ajustar os níveis do potenciômetro. Essa maquininha tem 50 anos, cara. Nossa. Foi feita há 50 anos para uma tese de doutorado de uma pessoa. Nossa. Que funcionou. Essa máquina conseguia reconhecer frutas. Muito legal. Você falou de frutas? Sim, a gente estava falando de frutas. Ele conseguia reconhecer frutas através de fotos preto e branca, né? Sim. E era feito com uma célula com vários potenciômetros e ele fez um projetinho de um negócio com uma matriz 6x6 de potenciômetros para explicar didaticamente para as pessoas como é que aquele funcionava. E foi isso que me ajudou a mostrar para Marcos, eu quero reconhecer a letra T, bota a letra T assim, aí não sai, o ponteiro não diz lá que é verdadeiro, então você ajusta os potenciômetros, aí o ponteiro é verdadeiro, agora bota T de lado, ele disse que não é verdadeiro, você tem que ajustar os potenciômetros. Vai ter uma hora que esses potenciômetros vão ficar numa posição que qualquer posição que você botar a letra T ali, ele vai dizer uma letra T. Exatamente. Tá? Então, a gente mostra isso na prática e a pessoa diz, tá claro, agora pega isso aqui que eu fiz, que é uma célula, e bote bilhões delas, você vai entender como é que um cara consegue, como é que um IA consegue fazer, e bilhões de ajustes feitos o tempo todo, com o pessoal todo usando, e esses ajustes sendo feitos cada vez mais. Então, com isso eu descobri que já tinha 50 anos. A tese do doutorado do cara tem 50 anos atrás. E vi, como eu te falei, nós estamos com um consultor nos ajudando. Ele começou a estudar IA academicamente há 20 anos atrás. Né? Então, nos pegou de surpresa, mas na verdade não era uma surpresa. Talvez a surpresa fosse a capacidade de fazer cálculos matemáticos que veio com um negócio totalmente diferente, que eram as placas usadas para calcular imagens nos jogos, né? As GPUs, as famosas GPUs, que eram capazes de fazer cálculos matriciais numa velocidade absurda. Exatamente. Então, a grande surpresa foi isso. Aí uma NVIDIA consegue... Uma época que meu filho ficou particularmente chateado porque ele disse, a venda de placas de vídeo está caindo no mundo porque não sei o quê, tem que ter a tecnologia, isso, aquilo, e agora a gente vai ter tecnologia de placa de vídeo barata. Aí surgiu. Exatamente. Surgiu a IA e a placa de vídeo foi lá para cima de novo. Exatamente. Demanda por placa de vídeo aumentou, material para produzir os chips, até isso, inclusive. Primeiro veio aquele negócio da garimpagem de bitcoins, né, de criptomoeda. E aí a IA. Vamos lá. Servidores. A gente já se adiantou muito, aqui. Né? Mas bacana. Muito bom ver como é que vocês se adaptaram assim. Eu acho que é muito interessante
ver uma empresa, um empresário e pessoas que estão na área de tecnologia há muito tempo vendo essas mudanças, né? Porque para mim, pelo menos, é um pouco mais novo, mas essa mudança drástica é algo mais recente para mim. Mas para você deve ter acompanhado outras grandes mudanças no mundo da tecnologia de uma forma muito similar, né? Você acha que essas grandes mudanças de tecnologia tiveram para sua época um impacto similar, ou você acha que essas últimas ondas de tecnologia têm tido um impacto maior, assim? A minha opinião é que eu acho que o impacto para as pessoas, por exemplo, minha mãe usa IA indiretamente ali, Ela não né? Então, sabe. ela nem sabe, mas ela está usando. Então, acho que na vida das pessoas tem acontecido mais diretamente, né? O que você acha? Você acha que... Eu acho que a grande, o grande diferencial que existe, cada ano que a gente avança, Sim, é na usabilidade. sim. Ou seja, o alcance dessas tecnologias é cada vez maior, Uhum. né? E ela se torna cada vez mais acessível a pessoas que não são de tecnologia. Sim, sim. Isso é que é bastante interessante. As revoluções pelas quais nós passamos, vamos lá, a nossa empresa começou numa revolução, Sim, que é o advento do microcomputador. sim. Nós viemos nessa onda. Uhum. Essa onda já balançou o mundo bastante. Sim. Balançou absurdamente, certo? Você tinha determinadas coisas que eram santo graus, a empresa não podia existir sem Sim. eles e tal e tal. Que a gente estava falando antes, máquinas de Xerox Xerox, e Telex, Telex, fax, depois veio fax, fax, tudo sim. coisas que eram. E que aos poucos a tecnologia foi, eu diria que foi melhorando, né? Sim. Porque hoje, quando você usa um WhatsApp para Uhum. confirmar que você tem um compromisso com alguém, Sim. e isso nada mais é do que o que você fazia quando usava um fax ou um telex Sim. no Exato. passado. Só que isso é mais acessível, mais barato, menos, Sim. menos invasivo, mais disponível, né? Sim. Então, nós, minha visão do mundo é que o mundo não muda muito. É estranho isso, né? O mundo não muda muito, mas o que ele muda, quem não se adapta, é como se abrisse os buraquinhos assim, Sim. Sim. e quem não puser no lugarzinho, o pé no lugarzinho certo, cai nesse buraquinho porque Aham. não se adaptou. Uhum. Né? Então, o mundo não muda muito. As pessoas nascem, têm uma infância, adquirem alguma experiência, pensam que vão mudar o mundo, Sim. viram adolescente e querem se revoltar com tudo, que Sim. o mundo todo está errado. Essas coisas não mudaram. Sim. Pode ir para o seu tataravô, Aham. era dessa maneira. Né? Só que a gente tem ferramentas na mão Sim. que cada vez, a cada geração, elas vão evoluindo como ferramentas. E, como eu disse, se a pessoa não se adapta a isso, Sim. se a pessoa começa a ter um pensamento retrógrado de dizer Uhum. isso é para gente jovem, Sim. Sim. nossa, Sim. Sim. a pessoa está morta viva, está morta em vida. Sim. Minha mãe não está conseguindo andar direito por causa de problemas no joelho, etc. Tem Sim. 93 anos. Mas ela usa tecnologia. É tão acessível Sim. que ela consegue usar o É. celular dela, Sim. falar com a gente pelo WhatsApp, etc. Então, a gente, o mundo só vai descartar aqueles que não pensam, que não querem, na verdade, usar isso que é Sim. benefício, né? Sim. 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 E, Total. e há, você quer ver uma coisa, Levi, que mudou muito? Foi o aparecimento da internet. Sim. Né? O aparecimento da internet foi uma Sim. revolução. Sim. Total. Mas algumas pessoas dizem assim, esse negócio de ficar com o modem, ligando o telefone, você tinha que fazer Isso. uma ligação no modem, isso dá muito trabalho. Então,
perderam o bom da vida. Porque você se pôs contra uma coisa que o caminho era continuar. Então começou a aparecer a DSL, uma ligação mais estável, você começou a ter tal e tal, e daqui a pouco aparece um celular que carrega a internet nele. Então, essa revolução imensa da internet e que veio junto com uma coisa chamada buscador, que gerou um Google da vida, né? Fez com que o pensamento das pessoas tivessem que mudar em todas as áreas. Não é só na área de TI. A área de TI, ela se adapta muito rápido a essas coisas. E ela é muito clara. Amigo, tu tá aqui na área de TI. Você não se adapta às novas tecnologias, tá fora. Não é como o médico que vai ser clínico geral a vida toda lá na cidade do interior. Não tem como. A nossa área realmente ela é mais cruel. Nesse sentido de se adaptar e ter que compreender. Eu sinto hoje um pouco isso também. Surgiu a IA, eu fui uma das... Surgiu rede social, eu também fui uma das primeiras pessoas. Eu não quero ficar na rede social, não quero... surgiu a IA, foi o mesmo efeito. Eu disse, eu não quero ficar conversando com um robô, um negócio artificial, eu não quero isso. Mas, realmente, eu acho que o lance, principalmente, de entender, compreender como funciona, eu acho que é o mais interessante, inclusive. Porque por mais que a pessoa não seja uma adepta, então, por exemplo, eu não gosto de pesquisar usando o ChatGPT, eu prefiro o Google ainda. Eu sou uma dessas pessoas que ainda busca no Google e não busca no ChatGPT. A geração mais nova, nossa senhora, se confessa ao ChatGPT, né? Tem o ChatGPT como psicólogo. Mas eu acho que a compreensão da tecnologia ela é mais importante nesse sentido, porque você precisa saber as limitações da inteligência artificial, você precisa saber como ela funciona, você precisa saber, no nosso caso, né, da área de tecnologia, é inevitável. Ou você aprende como ela funciona, ou você tá fora. Não tem como. Agora tem uma ilusão que se vende ao mercado. É tipo assim, se você não falar inglês, você tá fora do mercado. Sim. Isso não é bem desse jeito, né? Exatamente. Existe uma verdade, um pouco de verdade nisso. Porque, na verdade, se você falar inglês, você tem melhores oportunidades no mercado. Mais facilidade, né? de acessar alguns conteúdos. E no ramo de tecnologia, não é exatamente se você não sabe IA, você está fora do mercado. Não é isso. Exato. Né? Você não... Nós não estamos falando da pessoa ter que ser um profissional de IA, senão ele não vai... Estou falando da pessoa usar a IA em benefício do trabalho que ela exerce dentro da tecnologia. Ela tem que fazer isso. Aí você estava falando tem gente que prefere, como você mesmo disse, que prefere pesquisar algumas coisas no Google. Mas eu percebo uma coisa, por exemplo, uma coisa simples. Eu quero fazer um estrogonofe. Eu vou fazer no caso real. Perfeito. Eu queria fazer estrogonofe. Aí você vai no Google e pede uma receita simples de estrogonofe. Aí vem vídeo, não sei o quê, propaganda de... Aí você chega no ChatGPT, eu quero fazer um estrogonofe de carne, tem isso. Ele resolve. Ele só lhe dá o que você precisa. Sim. Então, esse tipo de coisa, isso aconteceu no Yahoo e Alta Vista, quando o Google ganhou deles. Você entrava no Alta Vista ou no Yahoo, era uma página cheia de propaganda, cheia de coisa, não sei o quê. Aí o Google quer fazer um prompt. Uma tela de prompt. Isso ganhou todo mundo. Quando você pesquisava uma coisa no Yahoo, via uma série de propaganda, pesquisava no Google, só via a sua resposta. É isso mesmo. Então, esse tipo de diferencial o público percebe. Sim. O público vê que isso... Aí existe aquela coisa, né, que a tecnologia, eu estou gastando dinheiro para
disponibilizar essa tecnologia. E como é que eu vou ganhar dinheiro? É, Né? No caso do Google, não tinha como. não se O AdSense. Google estava vindo, todo o dinheiro do Google estava vindo dos investidores Sim, na Bolsa de Valores. sim. Até o dia que ele resolveu ter que me render, ter que botar Uma hora, propaganda, sim, ter que uma vender hora tinha anúncio, que tem que... colocar AdSense. Né? A IA é um pouco diferente, porque a IA tem produtos de IA para vender. Sim. Né? Pô, perfeito, realmente. Realmente. A IA pode se subsidiar, pode ser que tenha uma salvação. Que a outra seria acabar o capitalismo. É. É Aí a gente verdade. teria... Porque muita gente me diz assim, poxa, mas se não tivesse o capitalismo, não tinha progresso. Digo, você não imagina o quanto de progresso está parado. É, exatamente. Porque Exatamente. as pessoas dizem, se fizer isso, não, É, no mercado, não tem mercado. Não... O engraçado é que realmente a Google ela surgiu muito nesse contexto de revolução de indexação da internet. E hoje as IAs, as LLMs, elas têm surgido como uma alternativa mais acessível. Você pode falar via áudio, você pode mandar um áudio pro ChatGPT, você não precisa necessariamente digitar, você não precisa abrir o navegador, você não precisa chegar até o Google já é uma dificuldade grande, né? E chegar no buscador do Google, digitar alguma coisa, já é outro processo, outra etapa Consumir a mais... resposta já é mais outra etapa, Exato. porque você tem que ligar no link. Filtrar e tudo mais. Então, realmente, essa facilitação, ela traz um aumento no tempo, né? No ganho do tempo da produtividade ali. A gente estava falando, inclusive, sobre isso, sobre o lance da produtividade. Você vê realmente muito aumento de produtividade? Como é que você vê esse aumento de produtividade em relação às empresas de tecnologia e o uso de IA? E não só o uso de IA, né? Mas essas evoluções tecnológicas que vêm surgindo. Você acompanhou muito avanço em relação à produtividade? Então, sei lá, saiu a máquina de escrever, entrou o computador. Aumentou, de fato, muito a produtividade? Como é que foi que você viu isso e acompanhou Com isso? certeza, Levi. Essas tecnologias, a gente vinha conversando, eu mostrando do passado, Sim. coisas como informatização em grandes empresas, como Norberto Odebrecht, como construtora Norberto Odebrecht, como empresas do polo petroquímico, que na época usavam batalhões de secretárias para seus relatórios, etc. E isso acabou se resumindo a uma secretária por departamento. Antigamente era 2 ou 3 por setor, né? Então, elas tinham que digitar na máquina de escrever e aí tinha todo o processo, né? Tirar cópia. Então eram muitas pessoas para administrar os documentos físicos. Para produzir um documento de qualidade. Essas empresas que têm que fazer, por exemplo, relatórios para investidores, relatórios para projetos para aprovação, elas têm um compromisso com a qualidade do que está escrito. Então, como é que eram feitos esses relatórios? Esses relatórios eram digitados na máquina de datilografia e tirado uma cópia, entregue para uma pessoa revisar. Esse revisor assinalava os erros ali. A pessoa pegava aquela original, tirava outra cópia e ia marcando estava errado. Onde ia apagando com o corretor que estava errado para redigir de novo. Redigitar. Então, tirava uma cópia, mais uma cópia, botava aquela cópia que foi tirada daquele que botou o corretor, né, para ficar. E aí, nessa cópia aqui, ia digitando o resto certo. A IBM revolucionou isso, colocando uma máquina de datilografia que conseguia apagar a letrinha, né? Não sabia disso, não. A IBM fez aquela Daisy Wheel, né? Que é aquela máquina que era uma margaridazinha aqui. Aquela máquina, ela tinha 2 fitas. A fita de imprimir e uma fita de apagar. Legal. Então, quando o cara apagava a tecla de apagar um caractere, botava em cima do caractere, mandava apagar, ela batia naquela fitinha ali e apagava aquele caractere. Que legal. Então, já melhorou a vida um pouquinho, né? Mas mesmo assim, era muito trabalho. Aí aparece o computador, o microcomputador. Reduziu muito os setores, né? Passou a ser
imprime uma vez, naquela mesma impressão a pessoa vai para o Sim. revisor, o revisor assinala, volta para a pessoa a mesma, já não tira a cópia, Sim. volta a mesma impressão, ele corrige no texto, imprime mais uma vez, provavelmente está tudo certo agora, manda para a produção. Então, nessa jogada aí só dessa mudança, já se desfez a necessidade das copiadoras, Sim. do pessoal que fica lá só para tirar cópia, Sim. do chefe da copiadora, da secretária que bota o corretor. Então vai um bocado de gente vai de rodando. Você diz, pô, isso é desemprego. Não, esse é um argumento muito usado para nossa área de tecnologia, né? Dizem que a tecnologia está desempregando as pessoas. Veja que se você está sendo empregado para uma coisa como essa, você está um empregado bem desqualificado. Sim. Pouco qualificado, Sim. né? Quem é capaz de fazer determinadas coisas é bem capaz de fazer outras que a tecnologia está lhe proporcionando. Sim, né? Total. Essa pessoa que passava o corretor no papel e tal, pode também consumir edição, editor de texto e fazer as revisões direto no editor de texto. Daí entra o lance que você estava falando, né? De tipo, a pessoa que não se adapta, né? Tipo, a pessoa que estava ali trabalhando, tirando cópia, ela poderia... chegou um computador novo, que isso, tal. Pô, tem curso disso, eu vou fazer alguma coisa do tipo e se adaptar a essa tecnologia, né? Sim. Ao invés de resistir. Mas isso a gente sabe que psicologicamente é muito difícil. Sim, o medo da mudança é o maior medo que existe. É maior do que o medo da morte. Sim. Né? Então, o medo de mudança... As pessoas têm que trabalhar isso, de não serem reativas. Mudou. Sim. Tinha até um lema de alguma coisa aí que dizia dai-me perseverança, eu acho, para mudar o que eu posso mudar. Uhum. Dai-me paciência para me conformar com o que eu não posso mudar. Sim. E me dá principalmente o discernimento para distinguir entre uma outra coisa e outra, né? Sim. O que é? Esse acho que é uma coisa dos alcoólicos anônimos, não sei. Eu acho que é alguma coisa assim. Que é, lidar com o que eu posso mudar de frente. Sim. Lidar com o que eu não posso mudar com me adaptando. Sim. Com resiliência. Sim. Total. E saber escolher a diferença entre uma coisa e outra. Né? Agora, dentro da tecnologia, na vida da pessoa de tecnologia, isso é muito mais agressivo. Sim, total. Porque não existe a possibilidade de você não conhecer a tecnologia que está surgindo e etc. Né? Existem coisas que aconteceram no passado que não vão acontecer mais. Por exemplo, tinha gente que trabalhava em banco que só conhecia uma linguagem de programação chamada COBOL. Sim. Né? Os bancos começaram a mudar essas tecnologias, mas não conseguiram tirar muita coisa que estava em COBOL, e essas pessoas puderam se aposentar ganhando muito dinheiro, porque só elas conheciam COBOL. Exatamente. Né? Mas isso é raro de acontecer. Tá? E você tem visto, assim, com o uso da IA, você tem percebido esse aumento de produtividade de fato? Você, por exemplo, no seu time, você tem visto esse aumento de produtividade? Você acha que a quantidade de desenvolvedores vai diminuir no mercado? O que você acha que vai vir de efeito colateral? O que eu vejo, Rafael, é uma coisa assim, um pouco diferente do que normalmente as pessoas veem. Eu acho que a IA, assim como outra tecnologia, são coisas como um exoesqueleto. Sim. Uma coisa que você veste e te dá superpoderes. Claro que isso pode ser usado para o mal, uma faca pode ser usada, a faca de mesa pode ser usada para o mal. Sim. Mas na maioria das vezes isso aumenta as tuas possibilidades. Sim. Né? Agora, veja a figura de imagem que eu estou usando, um exoesqueleto. Sim. Dentro tem um homem. Sim.
Perfeito. Tá? Dentro tem uma pessoa. Sim. Essa pessoa é esse cara de tecnologia. Sim. Você está potencializando o Isso. que a pessoa pode fazer. O cara vai ter muita ajuda para fazer muito mais do que ele faz. Sim. Aí a gente vai dizer isso vai diminuir o mercado? Não. Nós temos demandas Sim. represadas em muitas áreas. Sim. Muitas áreas. Tem muita coisa que pode ser feita que não está sendo feito porque, humanamente, as pessoas não têm mão para fazer. Sim. Se a gente coloca o potencial da IA para trabalhar, vai ter espaço. Agora, quem não souber usar o exoesqueleto da IA está fora desse mercado. Ninguém vai querer trabalhar com um cara que demora o tempo que se demorava para fazer códigos há 2, 3 anos atrás. Sim, total, muito bom. Eu tenho percebido também, assim, no meu dia a dia eu vejo, óbvio, né, o bom de ter, eu acho que a melhor parte de não ter trabalhado numa época que não tinha IA, é você conseguir discernir e distinguir as coisas. Eu já vejo muitos desenvolvedores que estão já começando com IA, né? Então, já começam a trabalhar com IA e acabam não conseguindo distinguir uma boa resposta de uma má resposta. Então, isso... Eu passei, pela minha idade, né? Eu passei por várias etapas desse tipo de coisa. Sim. Vou te dar os exemplos. Quando eu conhecia a lógica digital Sim. e passei a programar, eu tinha muitas vantagens sobre quem conhecia só programação. Sim. Eu programei macroassembler na linguagem da máquina. Nossa. Né? Então, quando eu passei a usar um compilador, que chamava naquela época, uma linguagem de alto nível, eu tinha vantagens sobre quem nunca tinha passado pela linguagem de máquina. Exato. Então, o mundo vai sendo assim. E quase sempre as pessoas ficam pensando que uma coisa está matando a outra. Exato. A linguagem de alto nível vai matar o programador porque vai ser muito mais fácil, cara. Qualquer um vai fazer programa. Exato. Primeiro que isso não é verdade. Não é verdade. Nunca foi e eu acredito que nunca será. Né? Agora, quem sabe usar essas ferramentas, quem já nasceu tem uma diferença para quem já nasceu com essas ferramentas na mão. Sim. O conhecimento anterior vale muito para entender o porquê a resposta foi dada errada, o porquê ela não está no caminho certo, porquê que ela não está lhe conduzindo da forma certa. Porque é só você imaginar o seguinte, vamos fazer uma imagem mental. Sim. Eu preciso construir um prédio para uma coisa que eu preciso fazer. Uma construção para uma coisa. Ok. Aí eu vou contratar uma empresa de engenharia, porque eu não sou construtor. Perfeito. Eu não vou ter que explicar para esse cara como é que esse prédio tem que funcionar, como é que ele tem que ser, para que é que ele tem. Se eu explicar errado, a empresa de engenharia vai me fazer um projeto que não tem nada a ver com o que eu estou querendo. Sim. Exatamente. Né? E não é pelo fato de existir a empresa de engenharia que o prédio vai aparecer sozinho. Exatamente. Né? Então, e vai aparecer do jeito que você quer, sem você precisar falar. Sem eu precisar especificar esse prédio de forma... Né? Estava usando com você aquele exemplo do fazer um estrogonofe. Sim. Né? Tudo bem, a linguagem... Hoje você abre o seu chat GPT aqui com voz e diz, eu quero fazer um estrogonofe. Sim. Ela vai lhe perguntar, você quer fazer estrogonofe de frango? Ela vai te orientar a chegar ao que você não especificou. Para fazer um estrogonofe, isso é um processo simples. Para fazer um programa, um sistema de computador, não dá para ir nessa de pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Você vai perder mais tempo. Exatamente, interagindo. Interagindo do que programando. Então, a pessoa tem que ter alguma noção do que é que está perguntando e de como obter resultados a partir do seu, entre aspas, prompt, né? A gente passou a valorizar muito o prompt, então apareceram especialistas em prompt, sites que fazem prompt, não sei o que para fazer prompt. É como tudo na tecnologia, né? Toda hora aparece
uma nova tecnologia, vem alguém que quer mostrar uma coisa aproveitando essa nova tecnologia, e aí vira aquela febre, aquele negócio. Poxa, prompts especializados, tudo bem. Se você quer um artista, você quer obter coisa como arte usando a inteligência artificial. Sim. Se você não conhece estilos de arte, se você não conhece cores, tecnologia de cores, você não conhece, você não vai conseguir pedir para IA fazer o que está na sua cabeça. Exato. Você vai pedir uma coisa simples, ela vai fazer uma coisa simples, até mais bonita do que você imaginava. Mas se você quiser um estilo A, B, C, você não vai conseguir. Então, aí entra a história do prompt especializado. Sim. Né? Aí quando você quer colocar isso no IA para um usuário comum, você acaba botando um bocado de coisa para ele interagir ali. Escolha estilo. Aí o cara diz, que lista é essa aí que eu não sei o que é? Né? Então, não é bem que vai tirar tudo, mas para quem precisa, isso vai ser fundamental. Sim. Imagine na medicina o tempo que vai economizar do especialista para ele encontrar a literatura que ele quer. Sim. Não para dar um diagnóstico, nem nada disso, né? Mas para acelerar esse diagnóstico na mão de um especialista. Sim. A minha visão é de exoesqueleto. Esse especialista vai ter um exoesqueleto. Perfeito. Um grande advogado vai ter... E vai conseguir distinguir, né? Então, porque a resposta IA muitas vezes dá uma resposta que não é naquele caminho que você quer, porque ela pode alucinar também, né? Então, ela pode estar programado na LLM a probabilidade dela dar uma resposta que não tem absolutamente nenhuma coisa a ver com o que você está perguntando, né? Então, há essa quando é assim, Levi, é até fácil. Sim. Quando ela alucina, que é perceptível a alucinação, o pior é quando ela alucina que parece verdade. Parece verdade. Porque também tem isso, né? Como é um produto, ainda tem isso. Você está interagindo com o ChatGPT, por exemplo, é um produto aquilo. Ele é feito para te agradar, né? A conversa, a semântica, tudo que a resposta que ele te dá, ela é feita para te agradar. Então, acontece, eu já vi isso muitas vezes, inclusive, da pessoa fazer uma pergunta para o ChatGPT ou pedir algum refinamento de alguma coisa, e o ChatGPT diz assim... isso é uma excepcional pergunta, uma pergunta muito boa. Às vezes não é uma pergunta boa, mas ele tá te guiando para um caminho que talvez seja perigoso, inclusive. Essa imagem que eu quero fazer é meio estranha, que é assim. Imagine que uma pessoa assistiu demais programas sobre aviação, sobre acidente de avião, assistiu demais isso e de repente ela tomou uma pancada na cabeça. Sim. E quando ela acordou, ela achou que era um piloto de avião. Sim. Veja, se você se colocar nesse cenário, se colocar uma pessoa nesse cenário, tudo que você perguntar de avião, ele vai responder como se ele soubesse mesmo. Exato, exatamente. Não é? E como se aquilo estivesse certo. Não há má fé nisso. Exato. Não há má fé no que ele está fazendo. Exato. A inteligência artificial é algo assim. Exatamente. Ela vai achar que ela está respondendo a coisa certa para você. Exatamente. E não vai estar. Então, nessa etapa que nós estamos, ainda cabe muita necessidade de discernimento sobre o que está sendo respondido. Sim. Tratamento humano. E, no fim, um grande exemplo disso, de bom uso, para mim, foi a Bia, do Bradesco. Sim. Né? A Bia do Bradesco, ela fazia questão, o Bradesco fez questão de avisar que aquilo é um projeto experimental, deixar consciente que a Bia estava usando as respostas para aprender e passou muito tempo assim. Hoje a Bia responde com muita precisão, não totalmente, mas muita precisão, tudo que você precisa. Eu me lembro que minha esposa estava lá, trocou de celular e queria mudar a conta. Aí eu perguntei para ela, por que você não pergunta para a Bia a resposta? Qual é que você imagina que é a resposta? Eu não acredito nessas coisas.
Eu não gosto Ela disse, dessas não, coisas. não quero minha fazer esposa, isso. eu não gosto Ela dessas não queria. coisas. Aí eu, dá celular, apertei o Vou símbolo da perguntar Bia pela lá, Bia. perguntei pra Bia, comprei um novo celular. O meu celular antigo é Android e o Sim. novo é iPhone. O que é Sim. que eu faço para migrar a conta para lá? Sim. Passo a passo. Nossa. Seguiu certinho. Migrou a conta. Tranquilo. Ah, o, a coisa foi sendo aprendida Sim, com transparência. sim. Provavelmente alguém teve aquele problema, mandou. Talvez ela tenha errado durante o processo, alguém corrigiu, ajudou, sim. O próprio Bradesco foi Sim, treinando com exato. manuais, mostrando aquilo e tal. Pessoas que usaram aquelas instruções Sim, disseram que não deu certo em tal etapa, sim. a inteligência vai aprendendo. Então, quando você tem um público muito grande para treinar Uhum. seu processo na IA, ele fica interessante. Não fica interessante, por exemplo, quando você põe um bot Sim. para substituir as pessoas Nossa, isso no é seu estressante. atendimento. Isso é estressante. Isso é um dos usos mais difundidos da IA Sim, e é um dos usos mais mal usados da IA. também acho. Né? A IA deveria identificar claramente quando ela pode. Tem que sair de baixo e deixar o mundo entrar. Exatamente. Porque às vezes tudo que você quer é falar com uma pessoa, porque você já sabe que as opções que a IA te deu ali o que você quer resolver não tem nada a ver com aquilo. Às vezes você nem tem uma conta, por exemplo, na empresa que você está falando com o bot, e todas as opções do bot são para quem já tem. Já tem a conta. Exato. E às vezes entra em loop, né? Entra em loop. Você vai, escolhe uma resposta, escolhe outra, vai para outra, fala outra coisa, quando volta tá na mesma opção. Um amigo meu estava com uma situação que ele não conseguia reclamar de uma compra que ele fez num negócio online. Porque só tinha atendimento ou no site, e no site não tinha a opção que ele queria, ou pelo WhatsApp. Sim. Aí eu sugeri para ele, decore um roteiro que você vai parar no atendimento humano. Ele, como isso? Você vai descobrir. Vai lá, force a barra com ela, que ela vai chegar uma hora e vai dizer, eu não consigo te responder, você vai ser atendido por um humano. Aí eu disse a ele, quando você fizer isso, decore o roteiro, porque provavelmente o humano não vai resolver. E você vai repetir esse roteiro N vezes, não vai se chatear tanto. Você sabe, eu tenho que chegar aqui e fazer isso. Aí a IA vai me mandar para... É um absurdo que a gente tem que fazer isso. É um absurdo. Tenho que burlar a IA para poder conseguir falar com a pessoa. E aí, quando se falar com um atendente humano, eu aconselho as pessoas também a dizer, olha, o atendimento por IA tá péssimo. Sim, deixar o feedback ali. Né? Sim. Mas os caras estão fazendo uma coisa que é assim, você passou pela IA, foi atendido pelo humano, o humano resolveu. Aí ele faz uma avaliação daquele processo todo. Não, tem que fazer a avaliação do processo da IA. Exato. E a avaliação do processo humano. Porque ainda essas empresas, por maiores que elas sejam, ela não tem público suficiente para treinar uma IA. Sim, exatamente. Para uma IA ser as diversas ocorrências que vão aparecer ali não vão fazer uma mercadoria que chegou estragada, é uma mercadoria que não chegou, é uma mercadoria que... Eu acho que sempre vai ter exceção, né? Sempre vai ter uma exceção. Dificilmente você vai conseguir treinar uma IA para todos os casos. Vão ter casos que não estão na base de treinamento da IA. Isso. Então... E aos poucos se tem um mercado muito grande ou um volume muito grande para treinamento, a IA acaba sendo precisa até no que ela não foi treinada. Sim. Mas não é a verdade para esses... Né? Quase sempre as reclamações que chegam até esses canais são coisas semelhantes. Foi feita a encomenda não chegou. Sim, basicamente é isso, é o padrão. Né? Ou então foi feita a encomenda chegou, mas não foi o que veio, então está quebrado. Sim. Então está com defeito. Como isso é muito recorrente, se fosse para atender com IA, não precisava, bastava um menu. Sim.
Exatamente. Né? Fora que isso entra também naquela questão, né? Como eu tenho acompanhado muito isso, ao menos. Eu vejo muitos empresários, muitas pessoas querendo implementar IA e como muitas vezes não tem uma noção do que é necessário para fazer isso, não sabe que tem que ter uma base de dados bem normalizada, não sabe... Você entendeu? Então, existem pré-requisitos muito mais básicos antes de você querer implementar. Eu quero criar o meu próprio modelo aqui, baseado na minha base de dados. Então, ter esse cuidado com primeiro, saber como funciona, como eu disse, e depois cuidar para que você consiga, não é só implementar IA aleatoriamente, né? É só você pegar, vou pegar um token aqui da OpenAI, vou enfiar na minha solução e acabou. Eu vou dizer que aconteceu isso muito recentemente. Se for só mercadologicamente, pode ser feito. Exato. Mas acaba que as pessoas como não têm muita compreensão de como funciona de forma mais profunda, acabam não se tocando muito nesses pontos, né? No curso de engenharia, quando eu estava lá, isso mudou muito, mas eu vou usar essa figura. No curso de iniciação à ciência da computação, uma das primeiras fases que o professor ensinou foi um negócio chamado GIGO, que ele chamava GIGO. Garbage in, garbage out. Lixo na entrada, lixo na saída. Então, ele dizia assim, olha, o computador é um burro veloz. Perfeito. Então, se você ensinar ele errado, ele vai errar milhões de vezes por segundo. Ele vai conseguir produzir muito lixo muito rápido. Muito rápido. Então, essa coisa hoje não é muito verdade por causa justamente do aprendizado de máquina. Sim. Né? Ele sabe discernir com o aprendizado de máquina as curvas de realidade e de verdade. Mas, usando essa metáfora, eu digo para o empresário o seguinte: se um funcionário teu, humano, que tem muito mais cérebro do que uma IA, não consegue usar o teu sistema para dar uma resposta ao teu público, sim, a IA não vai conseguir fazer isso. Perfeito. Perfeito. Não vai. Se o teu sistema, todos os teus dados, não apontam para resolver o problema do cliente, muda o sistema. Sim. É fácil de falar, não é fácil de fazer. Exato. Mas é a realidade. Sim, é a realidade. Eu também vejo muito isso. Eu vejo muitos sistemas feitos sem tanta preocupação com a base de dados e tudo mais. Eu vejo isso muito no dia a dia. Uhum. Moisés, mudando um pouco de assunto, você sempre, eu acho que sempre liderou pessoas, né? Dentro da área de tecnologia. O primeiro que eu liderei fui eu mesmo. Sim. Uma boa parte. Como é que foi para você assim acompanhar essas mudanças, principalmente de sistemas e gestões, a forma como se gere times de tecnologia? Como é que foi para você? A gente estava conversando antes, né? Você passou por vários momentos aí da nossa história, que foi o momento do home office, o momento de usar tecnologias diferentes. E eu acho que você sempre lidou também muito com um público muito jovem, né? Tipo, sim. Desenvolvedores bem, bem jovens. Uhum. Como é que é para você acompanhar essa mudança de geração também de desenvolvedores e tal? Como é que foi para você isso? Levi, isso é no susto. É sempre o coração palpitando, gritando sim, alto, porque sim, quando você se depara com uma pessoa, aí eu vou usar a palavra jovem, mas não sim, é esse jovem que sim, eu contrato. Sim. É o mais jovem que eu, que vem me ensinar a fazer alguma sim, coisa. Sim. Né? Quando você se depara com uma pessoa que vai lhe trazer uma nova tecnologia, seja sim, na área de... Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra Scrum. Uhum. Eu fiquei assustadíssimo, né? Sim. Marcos dá risada que ele disse que quando ele ouviu a palavra DB2, ele... Pô, mas DBase 2? A gente nem viu o DBase. Aí a gente foi descobrir que não existia o DBase. Ele começou no DBase 2. Ele era de banco de dados, sim, né? Então sim, ele ficou assustadíssimo. Então, a minha
ouvir essas tecnologias, a primeira coisa, metodologias, etc., tomar um susto. Né? Quando me falaram que... E aí a gente começa a ficar meio... É como se te tomasse um direto no queixo, aí você Sim. tem que levantar, se aprumar nas pernas, e aí procurar ajuda, ler muito, Sim. né? Para ver, porque, Levi, tem muita coisa nessas novas tecnologias, né? Sim. Quase sempre elas não podem ser aplicadas ipsiliter no teu negócio. Sim. Né? Sim. A pessoa que teve sucesso fazendo uma determinada implementação não significa que se você repetir igualzinho a ele no seu negócio, vai dar certo. Sim. Então, é preciso muito discernimento para conhecer profundamente o que é aquela nova metodologia, o que é aquilo, qual é o objetivo a ser alcançado com aquilo e adaptar isso ao teu negócio. Sim. Então, você me fez essa pergunta lá em off aqui, Sim. e eu disse, eu uso uma mistura de tudo, porque gestão é um negócio bastante pessoal e mutante, né? As coisas têm que mudar. Veio uma pandemia e a gente teve que se adaptar. A gestão teve que mudar completamente. Uhum. Como é que a gente lida com pessoas que estão pelo telefone, vamos dizer assim, né? Em home office? Né? Muita gente tem dificuldade de ver isso como algo produtivo. Muitas empresas não podem fazer isso, né? Quem tem atendimento ao público dificilmente vai conseguir fazer isso. Muita gente não tem como controlar realmente a pessoa que está trabalhando no home office, a produtividade, a dedicação e etc. Então, não vale para qualquer negócio. Sim, perfeito. Como eu estava dizendo para você, para mim caiu como uma luva. Sim. Eu tomei o susto, Sim. implementei home office, ouvindo esses meninos. Sim. Eu ouvi consultores, mas eu ouvi meninos. Sim. E um desses meninos disse, por que você não usa o Discord? Eu não sabia o que era Discord. Caramba. Aí o cara me disse, pois é como se fosse um WhatsApp. Eu digo, pô, mas como é que o WhatsApp vai me ajudar? Aí ele me mostrou o Discord. Eu digo, caramba. Eu olhei assim, digo, pô, tô vendo aqui uma empresa, sala A, sala B, sala da diretoria. Sim, muito legal. Caramba. Isso aqui e ainda com um layout bem jovem, né? Uma coisa feita para jogos inicialmente e tal. E o troço funcionou uma maravilha. Sim. Nenhum consultor me disse, use o Discord. Discord, exato, não vai dizer. Mas é a ferramenta para quem trabalha home office com tecnologia como nós. Sim, perfeito. Né? Você não vai ter um jovem de tecnologia que não conheça Discord. Exatamente. Exatamente. Isso aí é verdade. Então, veja como são as coisas. Nem tudo que existe na gestão pode ser aplicado a qualquer negócio. Sim, perfeito. Né? Então, o discernimento é encontrar o que daquela gestão beneficia o seu negócio, daquele modelo, daquela metodologia, beneficia o seu negócio, lhe dá mais produtividade, lhe dá mais retorno, lhe dá até mais felicidade, porque tem que avaliar isso também. Ninguém está aqui só para produzir. Né? E aí você vai fazer o melhor dos mundos. Uma das coisas que quando eu fui ver o meu primeiro mini seminário sobre Scrum, né? um cara falou de um pacto que se chama não sei o que Agile. É uma palavrinha que eu não me lembro. Sim, foi o Agile Conference sim. Que reuniu os caras que mais lidavam com tecnologia e eles colocaram umas 10 frasezinhas assim. Sim, exatamente. Produto entregue em mais prioridade do que documentação perfeita. Né? Então, eles falaram naquele negócio ali, eu me vi completamente ali. Eu me via determinados consultores dizendo, não, você tem que fazer uma especificação.
e dizia, meu Deus, quando eu terminar essa especificação, a tecnologia mudou. É verdade. Aí, Sim. Scrum nasce disso, né? Sim. Que a gente vê que personagens como Elon Musk viram que não tinha como fazer determinadas coisas totalmente especificadas, então especifica, valida com o usuário, tem uma camada intermediária entre quem desenvolve e quem usa a ferramenta para fazer a tradução de dados. Então, são coisas da vida prática, né? São aprendizados da vida prática que alguém resolveu transformar numa metodologia. Não quer dizer que você vai pegar aquilo ali do jeito que está então, e repetir. Para você, no seu caso, no seu time, na sua experiência, foi muito bom, então. Foi. Aumentou a produtividade. Juntou o pacote, então, de Agile com algumas ferramentas de trabalho remoto, mais IA. Então, para você, foi um combo perfeito. Um combo perfeito. Que bom. A IA hoje... Você conseguiu perceber produtividade, assim, realmente? Vocês estão produzindo mais features? Isso é medido. É? Né? Porque a gente... O que é que a gente faz? A gente tem todo um repositório Git nosso, com estatística de quantas linhas de código são produzidas, tal. E eu tenho outra estatística que me diz pontos de função. Maravilha. Certo? Então, isso é medido, isso aumentou assustadoramente. Nossa, que bom. Né? Com a IA, então, e a melhoria de tecnologia das IDEs. Sim, total. Todas essas ferramentas melhoraram muito hoje. As próprias máquinas. Sim. Hoje o meu funcionário às vezes diz para mim, Moisés, eu posso usar a minha máquina? Eu digo, se você assinar um termo aqui, deixe você usar a sua máquina. Porque por mais que a gente coloque máquina boa na mão do funcionário, muitas vezes ele comprou uma máquina para ele. A galera compra, eu acho que no lance do home office também contribuiu muito com isso, né? Eu percebo que muitos profissionais têm investido pesado nos seus equipamentos pessoais, né? Sim. Então, eles fazem isso por dois motivos. Um, porque gostam de jogar na maioria das vezes. Sim, exato. E outro porque, por exemplo, telas. Eles estão fissurados com ter três telas para poder trabalhar. Então, nasceram num tempo em que tudo é multitarefa, né? Exato. Nós somos multitarefa sempre, mas eles são quase TDA. É verdade. São muito voltados a estar fazendo uma coisa aqui, outra ali, outra aqui. Impressionante como essas pessoas têm hoje um olho aguçado, desenvolvido na minha concepção. Eu não sou doutor em nada, é só observação. Como eles são rápidos para observar textos longos, coisas assim. Eu estou numa conversa com eles, a gente compartilha a tela, sempre assim, né? Aí estou compartilhando a tela e estou rolando minha tela. Aí o cara fala, ali. Aí ali o quê, rapaz? Falta um pouquinho aí. Ele viu mais rápido do que eu. A coisa via. Isso porque ele tá com 2, 3 telas. Ele tá com 2, 3 telas ali. Então, eu acho que isso vem do fato deles treinarem essa visualização espacial em joguinho, né? Que eles precisam nos jogos de combate, etc. Eu acho que isso faz eles verem as coisas. É uma geração que já interage com tela desde pequeno, né? Então, também. Isso, diferente de mim e da sua geração também, eu, pelo menos, nem sempre... Eu fui de uma época que nem sempre se trabalhava na frente da tela, exatamente. Então... Eu trabalhei com tudo, né? Trabalhei com chavinha para... Trabalhei com cartão perfurado. Trabalhei com tela de uma linha. Não sei se você já viu isso. Tem que só tinha uma linha. Tela de uma linha. Você ia descendo linha 2, linha 3. Nossa. E era um avanço em relação ao cartão, né? Sim, bacana. Imagina. Mas a gente tá chegando quase no final aqui. Eu queria que você tem alguma... a galera que está nos ouvindo normalmente são pessoas que estão começando na carreira de desenvolvimento, e eu acho interessante sempre trazer para o pessoal, para o público, possibilidades, né? Então, assim, a gente já trouxe aqui pessoas da área acadêmica, mostrando como é que é a carreira acadêmica, como é que é a carreira
de alguém que quer fazer um mestrado, um doutorado e fazer pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco pro pessoal o que você acha da carreira da pessoa que quer ser empresário, quer empreender, quer criar sua empresa, e como o tema da gente, né? Como sobreviver ao mercado real. Isso é Como, interessante. o que você... 40 anos de experiência fazendo tecnologia é muita coisa. O que você traz de dica para a galera que está começando agora, que tem uma ideia e se vê nesse mar de tecnologias? O cara vê IA, o cara vê tanta coisa, e às vezes ele fica perdido em onde ele quer começar. Eu vejo também muitos jovens querendo empreender e focando mais na linguagem de programação do que no negócio em si. Isso é difícil. Então, o que você traz de dica para esse jovem que quer vislumbrar a carreira de ser empresário, ser empreendedor, quer empreender dentro da área de tecnologia? O que você traz de dica para a galera? O que você acha que seria importante esse jovem conhecer e saber? Primeiro, a gente tem que ter consciência de uma coisa: é um funil imenso. Sim. Né? E a boquinha desse funil é bem apertada. Então, Sim. não tenhamos ilusão. Sim. Você tem que ter muito esforço e Sim. tem que dar muita sorte. Sim. Né? Não existe empresário bem-sucedido sem sorte. Exato. Perfeito. Está no momento certo, na hora certa, tal. Mas a gente só tem uma garantia: é que se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Então, é como meu pai me dizia quando eu dizia: pô, meu pai, tô com medo de falar com a menina. Ele dizia assim: o não você já tem, meu filho. Então, se você for lá e receber o não, maravilha, fica no mesmo. Agora, sim, se você for lá e receber o sim, você está no lucro. Sim. Então, risco é inerente. Sim. Se quiser empreender, tem que aprender que é uma coisa de risco, e quanto mais jovem você fizer isso, menos consequências esses riscos terão. Bom. Então, comece jovem, né? Se conseguir começar um empreendimento realmente, e eu não sei se isso é fácil de seguir, mas quando eu e Marcos começamos, nós dissemos assim: nós queremos ser empresários pobres de empresa rica. O que é que significou isso para a gente? Tudo que a gente ganhar é para nós vivermos bem, Sim. mas é investir na empresa. Sim. Eu tive muitos amigos que minha família dizia assim: Moisés, não sei quem começou outro dia a empresa e já comprou uma casa, não sei o quê. Eu digo: puxa, é verdade, o cara tá dando um chá de comieira. 6 meses depois, essa pessoa, esse é um caso dele. Sim. 6 meses depois, a empresa dessa pessoa quebrou. Então, é muito fácil, ainda mais na área de TI, é muito fácil quebrar uma empresa. Sim. Então, você reinvestir no seu negócio é fundamental, porque essas coisas acontecem. Sim. A mudança acontece no mundo, e se você não tiver um colchãozinho financeiro na empresa para suportar uma pandemia, para suportar, né? Se não tiver, você vai para o saco. Né? Acreditar nos milagres é querer ainda um funil, pingar desse funil e cair num outro funil. Nossa. Que é aquele negócio de fazer um empreendimento que vai ser um sucesso estrondoso. Já aconteceu aqui na Bahia umas 2 vezes, mas imagine quanta gente está tentando para acontecer na Bahia umas 2 vezes. Sim. Eu conheci uma pessoa que fez um negócio numa área que você conhece bem, na área de IoT, né? Sim. Ele fez uma coisa simples: pega uma câmera, põe no lugar, numa quadra esportiva, numa coisa assim, filma aquilo ali, e com IA ele separa os melhores momentos, publica e tal. Esse negócio começou a ter visibilidade rapidamente, assim, um negócio bem rápido, que as pessoas iam lá para jogar futebol, ele botou em casa de futebol, e os caras queriam mostrar o lance que ele fez, então passar para um amigo, para o outro, uma maravilha. E logo depois, como uma sorte, a prefeitura viu que aquilo servia para que eles monitorassem os equipamentos da prefeitura sem ser taxado de invasivo, etc. Né? Então, a prefeitura começou a investir para botar aquilo em tudo quanto é equipamento, negócio de quadra, de ginástica, de não sei o quê. Então, essa coisa
estourou, virou Sim. um boomer desse que $1 milhão em muito pouco tempo. Sim. Isso acontece. Mas você não vai ter essas ideias. E essa ideia não foi a ideia. Muita gente poderia ter essa ideia. A ideia coincidiu com alguma coisa. Sim. Ou duas coisas muito importantes. Como eu te falei, o outro caso da Lemon, que é um negócio fantástico e não foi. Tinha dinheiro envolvido, tinha tudo, não foi para frente. Então, pensar em negócio real, não ficar pensando em ficar rico da noite para o dia. Perfeito. Pensar em produzir algo melhor para o mundo, porque se você só pensa em ganhar dinheiro, Sim. você não vai aguentar o ritmo de um negócio. Total. Você é empresário, você sabe que é muito difícil. É muito mais difícil do que ter um emprego. Muito. Então, se você só faz isso, se você estiver trabalhando por uma coisa que você acredita. Sim. Então, empreender em algo que acredita, ter uma visão de manutenção do seu negócio, ou seja, reservar dinheiro na sua própria empresa para os tempos difíceis, não meter a mão no dinheiro da empresa para aumentar o patrimônio pessoal. Sim. E, bicho, não tem jeito, tem que saber lidar com pessoas. Caramba, Eu acho, inclusive, que essa é uma parte que pega muita gente, né? Lidar com pessoas. A gente já conversou bastante sobre isso aqui, mas esse lance de, principalmente na área de tecnologia, que normalmente tem pessoas, muito mais pessoas jovens entrando, eu acho que pega muita gente esse lance de lidar com pessoas dentro da área de tecnologia. O que é muito comum, Levi, se você não tem esse skill, se junte com alguém que tenha. Uma boa dica também. Quando eu e Marcos começamos, a minha dificuldade era lidar com pessoas. Sim. Ele também era muito técnico. Mas pelo episódio que eu lhe contei da carta... Ele é bem mais comunicativo. Ele é bem comunicativo, né? Bem mais ele é uma pessoa... do que social, do que eu. Então, isso criou uma simbiose onde eu não deixo de lidar com pessoas, não tem como. Mas eu não preciso dedicar tanto tempo a isso. Sim, total. Mas você precisa lidar com pessoas, você precisa se expor. Sim. Sua empresa precisa aparecer de alguma forma para que essa oportunidade surja. Sim. Seu empreendimento. E parar de pensar sei lá, se a pílula mágica for aparecer para você, vai aparecer de um jeito ou de outro. Então, deixa a pílula mágica de lado e pense numa coisa que vá melhorar a vida dos outros, vá melhorar a sua vida, e que leve, e que o seu skill, a sua vocação lhe leve para isso. Sim. Difícil de fazer, mas trabalhe com o que gosta e você não trabalhar um dia sequer, né? Não trabalhará um dia sequer, né? Sim. Da sua vida. Mas tudo isso é muito teórico. Mas eu estou falando um teórico que sucedeu, como eu disse para você. Sim. Eu tinha uma vida mais ou menos definida. Sim. Eu poderia me aposentar num sistema Telebrás. Não seria o que aconteceu, porque o sistema Telebrás foi... Exato. Né? Mas depois de algum tempo. Olha como são as coisas da vida, né? Você não tinha como imaginar isso. Exato, jamais. Né? Mas isso aconteceu. Então veja que às vezes... Foi bom. O destino seu não é bem como as pessoas... Como se imagina, né? Então, se eu pensasse em somente ganhar dinheiro, eu não sairia. Exato, exatamente. Não é por aí. Né? A gente precisa ganhar dinheiro? Sim, a gente precisa ter padrão de vida, poder botar o filho na escola. Tudo isso é importante. Mas a vida também é importante. E contribuir para a vida, contribuir para a sociedade, fazer... a gente parece piegas, mas Marcos e eu sempre vimos isso. Nós temos que contribuir para a nossa cidade ser reconhecida, o nosso estado ser reconhecido, o nosso país ser reconhecido. Né? Nós temos que
trabalhar com essa visão. Quando eu ia para os eventos nos Estados Unidos, as pessoas se admiravam do que a gente fazia. Eu ficava todo orgulhoso, que ele era muito mais do que dinheiro. Sim. Você vê pessoas de todo mundo olhar o produto da gente e dizer, pô, Deus, vocês fizeram isso muito mais do que dinheiro, tá? Então, isso é prêmios internacionais que nós ganhamos, são muito mais valiosos que dinheiro. Sim, total. Tá? Muito bom. Mas não deixa de ganhar dinheiro, não. Claro. Porque isso vai fazer diferença lá na minha idade. Moisés, antes da gente encerrar, conta pra gente um pouquinho, o que puder, né, contar, de que tipo de sistema hoje você lida, né? Porque a gente conversa bastante sobre isso, eu entendo bastante sobre o sistema, um pouco, né? Entendia muito, mas hoje eu entendo um pouco. Conta um pouco sobre o que é basicamente o sistema que você trabalha, como é que você... O que é que tem de funcionalidades, como é que você lida com o sistema e, enfim, quais são os desafios que tem do ponto de vista tecnológico no sistema. Bom, o nosso produto se chama XTR. Sim. Você tem um link chamado xtrbrasil.com.br, onde você tem uma página oficial do produto que mostra tudo que ele faz. E tem o xtr.app.br, que é o próprio produto. Sim. Quando você acessa esse produto, você tem um link lá para criar uma conta gratuita para experimentar o produto. Sim. Tá? Esse produto tem duas partes. Uma é uma base, um lago de dados bem grande, que a gente chama XTR Brasil, onde você tem dados vindo que a gente coleta de muitas fontes. São 1.600 bases hoje. Nossa, né? muita coisa. De dados de origem diferente, normalmente de bases abertas, né? Tem que ser de base aberta e que seja confiável, que tenha vida normal. E a gente publica isso de uma forma toda normalizada, ou seja, tudo é uma forma só de consultar. Porque se você quer um dado do INSS, você vai lá, é uma forma de consultar. Se quiser um dado do IBGE, é outra forma. Se você quiser um dado de... Então, isso tudo dá muito trabalho, principalmente para quem quer lidar com informação para fazer análise estratégica, esse tipo de coisa. Né? Então, nós temos esse módulo, que chama XTR Brasil, e é esse o módulo que você tem uma degustação gratuita. Né? Agora, nós temos outros módulos que foram criados a partir daquela experiência que eu te falei, né? De ter módulos que ajudam a gerir o próprio negócio estrategicamente. Né? Esse módulo acabou tendo um funil de vendas, por exemplo, que não é só um funil de vendas. Tá todo mundo, os meus concorrentes ou outros sistemas, eles têm um sistema de CRM que envolve um cadastro de pessoas, qualificação, etc., em um funil de vendas. O nosso funil, o nosso cadastro de pessoas já é uma coisa absurdamente diferente. Tem um número de funções, de ponto de função, que é difícil explicar para um usuário. A maioria só entende, só usa o que ele precisa, mas na maioria das vezes ele conta a resposta do que ele precisa dentro daquele cadastro de pessoas e de empresas. E eu tenho um cadastro que faz um funil de vendas, que a gente observou que o funil de vendas não é nada mais do que um processo empresarial. Você tem etapas a serem seguidas, e etc, etc. Então a gente fez um sistema de processos. Ele pode ser usado no setor de venda, criando um funil de venda. Ele pode ser usado no RH, fazendo um processo de recrutamento e seleção. Ele pode ser usado... Isso tudo de maneira bem simples, tá? Existe um módulo também para fazer páginas. Aí não quero concorrer com o Wix, não quero concorrer com nada disso, mas a ideia é que eu tenho que fazer uma página para vender um produto num determinado motivo. Então eu não quero envolver um especialista, não sei o quê. Eu quero ter cliques ali que me montem minha página, botam um formulário para o cara sair, esse formulário já gera um cadastro dentro do meu marketing, já gera uma oportunidade dentro do funil de vendas. Tá? Então isso é feito muito facilmente dentro desse módulo. Né? Tem um módulo de preparação de modelos de e-mail, para que você
responda coisas por e-mail ou então dispare campanhas por e-mail. Tem um módulo para atendimento, para que você registre os atendimentos. Não, um módulo para... Tem um módulo também de chats, né? Que é um módulo que interage com que lida com a API do WhatsApp, a API oficial do WhatsApp, para que a pessoa converse por WhatsApp com o seu público. Sim. Pode botar bots nesse WhatsApp, Sim. Eu odeio, mas pode. Tá? Tem lá um módulo de pequenas despesas. Nós vimos o seguinte: as atividades nas empresas normalmente geram pequenas despesas. Sim. O cara é um vendedor, ele vai jantar com alguém, Sim. aí ele gasta, ele quer reembolso daquilo para a empresa. Sim. Tal. Aí nós vimos o quê? Que se a gente faz isso através do ERP, Sim. eu envolvo o cara para fazer a planilha, para entregar para o cara do financeiro, para o cara do financeiro digital, para depois entrar no processo de aprovação. Então nós fizemos um módulo simples que o cara pega aqui no celular, fotografa o cupom da despesa, anota lá na despesa o valor, qual é o motivo, classifica se quiser classificar, mas é uma coisa bem simples. Sim. Aí ele fica com todas as despesas que ele fez. Depois ele marca as despesas, pode marcar todas ali, quer fazer um reembolso. Sim. Então o sistema junta aquilo tudo, faz um relatório de reembolso, ele manda para aprovação. No sistema você vai dizer quem é que aprova o reembolso de Levi. Quem aprova é Moisés. Então vai para Moisés aprova, vai para execução. Então fez uma coisa bem simples. Sim. Não é para substituir nada do ERP. Sim. É para tornar esse processo que atrapalha o vendedor, que atrapalha o cara de suporte, né? Que rouba tempo dele numa coisa que ele faz enquanto está no Uber. Voltando para casa, né? Então tem um módulo de despesa, tem um módulo que foi feito em função da nossa vida, que é o módulo de associação. Associações como sindicatos patronais, eles precisam fazer cobrança e etc. E esse processo manualmente, como ele é feito, é muito... E nós temos uma base de dados com todas as empresas. Caramba, Então, facilmente esse sindicato chega aqui, segmenta as empresas que ele quer e através desse sistema ele dispara a cobrança numa tacada só. Então é uma coisa que tem um sindicato que aumentou 400% a arrecadação. Nossa! É um número absurdo, né? Legal. Então isso é um módulo bem específico. Também nós estamos querendo concorrer com o RP. Esse tipo de cobrança é bem diferente de negócios, de venda e compra e venda e tal. Tem um módulo de dashboard, né? Nós não estamos querendo concorrer com Power BI nem nada. Mas, às vezes, o cara quer fazer pequenas demonstrações dentro da empresa dele e ele não quer investir num profissional de Power BI, porque, apesar do Power BI ser muito poderoso, precisa de um profissional para fazer. Precisa. Né, para usá-lo. Nós temos integração. A gente tem a API que você pode ler os dados do XDR para fazer coisas no Power BI, mas as pessoas não têm usado, porque é muito difícil. Eles têm que contratar alguém para fazer isso através do Power BI. Mas tem mais módulos, eu aconselho dar uma olhada lá no nosso xdrbrasil.com.br, que a pessoa vê tudo. Bacana. Tá? Muito legal, muito bom. Moisés, muito obrigado pela conversa. É muito bom trazer empresários aqui de Salvador, principalmente você que tem tanto tempo na área, empreendendo na área de tecnologia. E muito obrigado, espero que a galera de casa aí goste e também comece a enxergar a possibilidade de empreender na área de tecnologia como uma possibilidade aí. Muito obrigado. Obrigado a você, Levi, foi muito bom. Surpreendido com esse convite e achei legal, um momento bom para a gente passar a experiência, falar da vida. Quase tão bom quanto um barzinho. Obrigado a todos vocês. Vão lá, vejam o nosso site, vocês vão gostar muito do nosso produto. Maravilha. Bom, obrigado, Moisés. Valeu.